A placa SAU-10 representa o quê? Opa, agora tem a cruz vermelha. Ó. Essa cruz vermelha tem relação com hospital, pronto-socorro, atendimento médico. Bora ver? Proibição de... cemitério não, tá? Porque aqui o cara ainda não partiu dessa, não. Ele está precisando do socorro ali, mas cemitério não. Proibição também não. Placa que proíbe são placas de regulamentação com tarja proibitiva. Tem nada a ver com essas placas azuis. Serviço médico? Ok. Pronto atendimento? Ok. Essa é a resposta. Letra C. O que o sistema de punições no Brasil visa ativar quando o condutor comete uma ação errada no trânsito? Sistema de punições. Gostei disso, hein? Quando o condutor comete uma ação errada. Um sistema de proteção social que envolve punições administrativas, financeiras e criminais. Esse financeiros aqui pode ser tanto administrativo quanto criminal, que é o din-din, né? Pode pagar uma multa de trânsito ou pode pagar uma multa judiciária. Isso aqui faz sentido, pode ser essa a resposta. Apenas advertência por escrito? Advertência por escrito é um tipo de penalidade bem branda e não é só ela não. Então esse apenas aqui é uma casca de banana, quem estuda com a gente já sabe, né? 90% de chance dela ser errada. De novo, apenas. De novo, apenas. Apenas processo de suspensão? Não, tem outras punições. Apenas a notificação da multa? Não. Então, letra A é a mais completa e a única que serve aqui como resposta A. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Em um cruzamento, se o agente de trânsito ordenar ao condutor que avance, vai embora, segue em frente, pode passar no cruzamento, mas o semáforo estiver no vermelho, qual ordem deve ser obedecida? A do agente ou do semáforo? Será que se você obedecer o agente com o semáforo no vermelho, a fiscalização eletrônica não vai fotografar a placa do seu carro e vai chegar uma multa para você depois? Pois é, então aqui entra aquela questão da hierarquia no trânsito. É quem manda mais e quem manda menos. Hierarquia é isso, é quem manda mais, quem manda menos. Na hierarquia do trânsito, quem está no topo, em primeirão, é o agente de trânsito. As ordens emanadas pelo agente, seja por meio de apito, seja por meio de gesto, eu falei apito, mas o nome certo é silvo, tá? Seja por silvo ou por gesto, elas estão em primeiro lugar, elas prevalecem sobre semáforo, sobre placa, qualquer norma, beleza? Então aqui diz, ó, que o agente de trânsito mandou passar, o semáforo está no vermelho. Quem que se obedece? O agente de trânsito. Cadê? Ó, seguir a ordem do agente, avançando com cuidado. Letra A. Só para completar aqui, em segundo vem o semáforo, tá? Anota isso, hein? Isso cai direto em prova. Em terceiro, vem as placas, sinalização de um modo geral. E onde não tiver nenhuma sinalização, aí vem as regras, as normas. Fechou? Letra A, a resposta dessa aí. Quais veículos têm apenas placa traseira? Quais veículos têm apenas a placa traseira? Apenas caminhões? Apenas é casca de banana. Ontem casca de banana é 90% dessa alternativa ser errada, falsa. Eu vou eliminar. Todos os carros de passeio. Todos os carros de passeio. Não, carro tem placa na frente e atrás. Aqui está falando só dianteiro, está fora. Somente ônibus, somente é casca de banana. Está eliminada. Aí a galera viu falando aqui, casca de banana, que raio de casca de banana é isso? É o seguinte, porque tem uma relação de palavras apenas, somente, sempre, nunca, jamais, unicamente. É uma sequência, deve ter umas 16 a 20 palavras que eu identifiquei como casca de banana. Quando essas cascas de bananas aparecem numa alternativa, é 90% de chance, é quase 100%, tá vendo? 90% de chance dessa alternativa ser errada. Aí eu preciso saber que cascas de banana são essa, professor. Eu ensino aqui
questão por questão, e ensino no nosso treinamento, tá? Somente ônibus está fora. Motocicletas e motonetas tem placa só na traseira? Sim, motocicleta não tem placa na frente, né, gente? Motoneta também não tem placa na frente. Ciclo motor também só placa traseira. Reboque ou semi-reboque também só tem placa traseira. Então, são exemplos de veículos que só tem placa traseira. A dianteira não tem. Letra D de dado a resposta. Carlos estaciona seu veículo de passeio. Vamos lá, veículo de passeio. Essa informação é importante. Em uma vaga com a placa contendo o texto, exceto carga e descarga, 30 minutos. Essa placa aqui, né? Proibido estacionar, exceto carga e descarga, máximo 30 minutos. Ele pode permanecer ali com o veículo? Aí, bora lá. Alternativa A diz sim, por menos de 10 minutos. Sim, se não houver caminhões. Sim, desde que com o pisca-alerta ligado. Não, pois a vaga é exclusiva para veículos de carga por até 30 minutos. Todo mundo vai nessa aqui, né? Letra D. Parece óbvia a resposta, mas tem um erro nessa questão. Então, a Secretaria Nacional de Trânsito errou numa coisa aqui e você não pode ser induzido ao erro depois de habilitado, porque isso aí pode te comprometer. Bora lá. Essas placas de carga e descarga, elas não são destinadas a veículos de carga ou descarga. Elas são destinadas à operação de carga e descarga. Então, o Carlos, num veículo de passeio, estaciona aqui para carregar ou descarregar mercadorias ou animais, porque o animal também entra como carga, tá aí a carga viva, sacou? Ele não pode ser multado, porque não é o veículo, é a operação. A operação. E parece que a Secretaria Nacional de Trânsito não sabe disso, né? Ela não sabe disso. E fez a questãozinha te induzindo ao erro. Então, o Carlos, no veículo de passeio, se ele estiver efetuando a operação de carga e descarga, ele pode estacionar aqui por até 30 minutos. Tá bom? Então, a resposta a única que mais se aproxima é a letra D. Mas o certo não seria veículos. Exclusivo para operação, aí sim, de carga e descarga por até 30 minutos. O erro da Secretaria Nacional de Trânsito aqui foi dizer que ela é exclusiva para veículos de carga e descarga. Inclusive, presta atenção nisso, porque tem muita gente que tem caminhonete, caminhão, estaciona nesse local sem estar efetuando a operação de carga e descarga. O caminhão dele está vazio, mas ele vê que ali é carga e descarga, ele vai estacionar ali e fica tranquilão. Porque ele pensou, opa, aqui é carga e descarga, eu estou no caminhão, então beleza. Não, ele vai ser multado e pode inclusive ter o veículo guinchado, o caminhão guinchado, porque ele não está efetuando a operação de carga e descarga. Tá bom? Você aprendeu essa? Aprende aqui com o Ronaldinho, Leg Trans, que aqui a informação é boa e precisa. E eu não deixei a Secretaria Nacional de Trânsito induzir a erro. Aí você pode estar em dúvida, mas e aí, se cair na prova, você vai marcar a letra D, nessa questão aqui, porque inclusive ela tem caído, vai marcar a letra D, mas sabendo que não é veículo, é a operação. Para depois, se você estiver habilitado, você chegar lá no trânsito, você saber o que realmente é o certo e o que é errado. E aqui, gente, dá para aplicar 2 macetes aqui. Essa questão dá para aplicar 2 macetes. O primeiro macete é o da ovelha negra. Ovelha negra. O que é uma ovelha negra? Eu vou falar, tem uma ovelha negra na família. O que é uma ovelha negra? Todas as ovelhas são branquinhas, tudo bonitinho, mas tem a negra. Né? Isso pode até parecer preconceituoso, não se fala mais esse termo, mas não fui eu que inventei. Ovelha negra é um termo antigo que diz que é aquela destacada da manada. Destacou por quê? Porque ela é a única diferentona. Tá bom? Quando isso acontece, é 80% de chance da ovelha negra ser a resposta. E aí, onde é que você vai encontrar essa ovelha negra? Ó, sim, 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 não. Cadê a ovelha negra? A única diferentona? Aqui, ó. Nem li o resto. Só corri o olho e vi que todo mundo falando que é sim, mas a letra D falando que é não, ela é a ovelha negra. Essa é a primeira técnica, anota essa, tá? Isso pode ser aplicado em várias questões, se você souber identificar qual que é a diferentona. Tem uma diferentona aqui, tá todo mundo falando que é uma coisa, e só uma falando que é outra. Ela é a ovelha negra, é 80% de chance dela ser a resposta.
E a outra aqui é a do elefantinho, né? Muito comum, tá caindo demais dessas questões novas aí da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Elefantinho, ó, meia linha de resposta, meia linha de resposta, meia linha de resposta, uma linha e meia. E a grandona, destacadamente, ela é maior. 80% de chance dela ser a resposta também. Então, ainda que você não soubesse nada disso que eu expliquei aqui no início da questão, aplicando os macetes, você iria na letra D. Essa é a resposta. O que indica a placa A42C? Ela não indica nada. Placa de advertência adverte. Então, vamos ler de novo. O que adverte a placa A42C? Estou vendo o início aqui de um canteiro central. E o fluxo de veículo aqui agora só sobe. Só sobe. Ele já vinha subindo, só que era dividido por linha. Linha divisória. A via era dividida por linha divisória. Ó. Até aqui. Ó. A partir desse ponto, os fluxos de veículos passam a ser divididos por canteiro central. O significado dessa placa é pista dividida. Pista dividida. Eu vou só voltar uma questão aqui para você ver. Ó. Nessa aqui ó, é bem parecida. Ó, observa essa placa e observa essa placa. Qual que é a diferença? É que nessa aqui os fluxos de veículos só sobem. E nessa aqui o fluxo sobe e desce. Quando o fluxo sobe e desce, é início de pista dupla. Pista dupla. Agora, quando só sobe, aí é pista dividida. Cuidado para não confundir. O Detran costuma colocar essas duas placas na mesma questão e a galera confunde. Então não confunde não, hein? Essa aqui é pista dividida. Que há um desvio, não tem nada de desvio. Que a via passará a ter separação física, sim, é o canteiro central aqui. Até aqui está ok. Dividindo os fluxos no mesmo sentido, exatamente. Tanto de um lado quanto do outro, o sentido é o mesmo, só sobe veículo. Essa é a resposta. Se tivesse que chutar, chutaríamos no elefantinho, né? Ó, alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa, grandona. Essa é o elefantinho. O elefantinho é 80% de chance dele ser a resposta. O que a placa R38 indica? Ela não indica, ela regulamenta. Eu estou vendo aqui um ônibus e uma tarja proibitiva. Essa tarja transversal ela proíbe alguma coisa. Se ela proíbe, eu já vou procurar aqui, ó, obrigatório. Não é obrigatório, é proibido, tá? Permitido, já vou eliminar. Exclusiva, não é. Proibida, é. Olha só, eu nem li as alternativas. Eu só busquei a alternativa que tem relação com a placa. A placa é uma placa proibitiva. Essa tarja aqui, ela proíbe alguma coisa. Qual que é a alternativa que traz obrigação, ó, proibição? Essa aqui, ó. É proibida a circulação de ônibus. É. Pronto, letra D de dado. Facinho de responder. Juliana vê a placa R4B, essa placa aqui, acompanhada de outra placa logo abaixo com a inscrição, exceto ônibus. O que isso significa? Quando aqui coloca outra placa, leva a gente a entender que são duas placas, uma em cima e outra embaixo. E na verdade não é. Isso aqui eles colocam dentro de um painel. Eles pegam a placa de regulamentação, colocam dentro de um painel retangular. E aqui de baixo é que vem essa informação complementar, ó, exceto ônibus. Quem tem dificuldade com exceto, gente, substitui o exceto por não. Coloca um não. Elimina o exceto e escreve não. E aí você vai ler, ó, proibido virar à direita. Qualquer veículo não pode virar à direita aqui, mas ônibus não. Está falando, ó, não ônibus. Ou seja, o ônibus poderia, né? A proibição é temporária? Anota isso que eu vou te falar, porque eu tenho visto essa palavra cair direto em prova, temporária. Temporária, sinalização temporária, ela é feita na cor laranja. Não é o caso aqui. Todos os veículos estão liberados? Não, todos os veículos estão proibidos. Só o ônibus que não. Que apenas ônibus estão proibidos de fazer a conversão? Não. O ônibus é o único que não pode. Inclusive aqui tem um apenas é casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. O problema é que aqui também tem um apenas, né? Apenas os ônibus podem realizar a conversão? Sim, essa é a resposta certa. Professor, mas falou que tem 90% de chance dela estar errada? Pois é, mas nesse caso aqui, caiu nos 10%, né? 90% não é 100%, caiu nos 10%. E a resposta ficou letra D de dado mesmo. Ó, proibido virar à direita. Ônibus não.
Qualquer veículo está proibido, mas ônibus não. Então apenas os ônibus podem fazer a conversão para aquele lado ali. Condutor que deseja fazer um retorno em local sinalizado com proibido retornar à esquerda, ele deve fazer o quê? Proibido retornar à esquerda é aquela placa que tem o movimento de retorno, ela vem dentro de uma placa de regulamentação e a taxa proibitiva. O que ele deve? Fazer manobra de marcha ré? Não. Seguir até um ponto onde o retorno seja permitido? Sim, vai ter que andar até achar um lugar que possa fazer o retorno. Parar e pedir orientação ao pedestre? Não. Fazer o retorno imediatamente? Não pode, está proibindo. Letra B de bola. Em área urbana, SAU 10 indica o quê? SAU é isso aqui. Estou vendo aqui uma cruz do pronto-socorro. Certamente aqui é uma área hospitalar, alguma coisa relacionada à área de saúde. Bora ver? Que a escola? Não. Ponto turístico? Não. Ponto turístico é de cor marrom, né, gente? Que é proibido estacionar? Nada a ver. A placa de proibido estacionar é aquela placa de regulamentação. A presença de um serviço de saúde nas proximidades? Essa é a resposta. Questão super fácil.